Seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe a professora Maria da Penha Casado Alves, do Departamento de Letras. Penha, muito obrigado pela tua presença. Nada, é um prazer. Prazer é nosso, porque a gente quer conversar sobre coisas muito atuais, que é a recepção da leitura, ou se os jovens estão lendo. Você tem muitos dados sobre isso, a tua pesquisa atual, né? Só que antes de entrar no tema, eu queria conversar um pouquinho com você para entender a tua trajetória, porque eu sei que a gente entrou no mesmo ano na universidade, né? E então, desde lá, se o teu mestrado, teu doutorado, como é que isso se encaminhou? Eu tenho uma formação muito híbrida, não é? A minha graduação é em letras, não é? Português e inglês, ainda era uma formação dupla. Fiz mestrado em literatura comparada, né? Fiz o meu doutorado, o meu mestrado eu fiz aqui. Sobre o que foi o mestrado? O meu mestrado foi sobre a demanda do Santo Graal e Grande Sertão Veredas, né? A missão do herói, né? Então já tinha uma... O herói aí era Riobaldo? Riobaldo. Era Riobaldo, né? Riobaldo. Quem conta, né? Mas o grande tema, né, termina sendo Diadorim. E fiz aqui no PPGE, na UFRN, né? Entrei em 93, como você pontuou, e já passava no mestrado também no mesmo ano, né? E fiz o meu doutorado em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo. Continuei com Grande Sertão Veredas, dessa vez com o Cavaleiro Inexistente de Ítalo Calvino, trabalhando o mito da donzela guerreira, né? No mestrado eu persegui, né, a trajetória de Riobaldo, e no doutorado fui para um grande mito, né, que tem todas as culturas, né, dessa mulher que se veste de homem para ir à guerra, né? Diadorim de Rosa dialoga com a Mulan chinesa do século I, né? Então você tem culturalmente, né, essas mulheres que se vestiram de homem, né, para ir à batalha, para ir à luta. E no Ítalo Calvino tem a Bradamante, né, que também é uma freira, né, que é guerreira, que ela passa tempos no convento e tempos, né, na frente de batalha. Só que o Diadorim é ótimo, de certa forma é casto, né? Uma pessoa não tem sexualidade. Não tem. Não tem, porque também faz parte do código, né, da donzela, né, a parte das características da donzela guerreira, né, não apenas uma mulher que vai à guerra, mas muitas vezes sublima, né, toda a sexualidade, né, todo o erotismo, para que toda a sua energia seja posta na batalha. E fiz agora em 2016 o meu pós-doutorado em Linguística Aplicada, na Unicamp, com a supervisão da Roxane, já trabalhando com comunidades de leitores, né, desses leitores atuais, dessa contemporaneidade, né, que de repente são avaliados, né, socialmente como não leitores. Isso, é o que a gente escuta muito, que os jovens não apreciam a leitura, que estão sempre envolvidos com computadores, com as redes sociais. E você parece que desmascara isso, né? Que é um mito, a gente tem que descobrir essas comunidades de leitores. Sim, né? sim. Porque é um senso comum, né? Você às vezes vai revozeando, né, sem ter dados, né, de que ou o brasileiro não lê, ou o jovem de hoje não lê, o jovem não tem hábito de leitura, e todas as pesquisas, né, apontam que nunca se leu tanto. Né? É muito estranho isso, porque você fala dos jovens, eu lembro que foi nos anos 90 que começou a saga de Harry Potter, por exemplo. E foi um fenômeno mundial, né? E você já começa a mostrar que os jovens, já nos anos 90, tinham prazer da leitura. Eles ficavam, sempre são 6 volumes, por exemplo, Harry Potter ou algo assim. Então, os jovens ficavam ansiosos esperando o próximo volume e tudo mais. E depois também isso continua, né? Há várias sagas, né? Há várias sagas, o Percy Jackson, né? Jogos Vorazes. Então você tem, né, uma produção, né, que atende a essa juventude. Mas eu acho, Oscar, que para se discutir leitura, eu acho que nós temos que colocar alguns pontos, né? Primeiro, qualquer pesquisa sobre leitura precisa delimitar de que leitura você está falando. Né? A leitura literária, né? A leitura que está aí no mundo da vida. É impossível você estar nessa contemporaneidade sem ter letramentos, né? Sem ter leitura para lidar, né?
E se você for fazer uma pesquisa e perguntar, né, a qualquer sujeito hoje, você é leitor? Ele vai acionar que essa pergunta é sobre o texto literário e vai dizer, eu não leio, né, não gosto de ler, nunca li, não sou leitor. Uma outra questão é que quem pesquisa essas práticas leitoras dessa atual juventude, né, nós não podemos opor literatura canônica, né, versus literatura de massa, né, ou literatura juvenil, ou paraliteratura, subliteratura, né, não podemos opor popular e erudito, né, então essas polaridades, né, são sempre muito complicadas, porque qualquer leitura mais séria precisa considerar, né, que há práticas de leitura, muitas vezes, à revelia da escola ou da academia, né, que o sujeito vai construindo socialmente. Eu, por exemplo, fui alfabetizada com quadrinhos, né? A minha juventude inteira foi lendo romances que nós chamamos romances de banca, que formaram mulheres ao longo, né, de várias décadas, né? Mulheres que leram Júlia, Sabrina, Bianca, Cassandra Rios, Rios, Adelaide Carraro, né, As Proibidas, né? Principalmente pela ditadura. Mas né? é que era muito acessível aquilo, né? Era de bancas, né, de revista. E os quadrinhos que eram o quê? Quadrinhos tipo Quadrinhos, Souza ou... eram quadrinhos, vamos dizer, que estavam... Eu tinha um irmão que era colecionador, né? E os colecionadores, eu digo que são sempre muito obsessivos, né? Então, eram os quadrinhos, ele tinha de 1 ao último número do Homem-Aranha, do Tarzan, do Zorro, né? De todos esses heróis, né? Que depois aparecem de uma outra forma e numa outra produção, né? Também toda a produção de Disney, né? De Pato Donald, de Mickey, não sei o quê. Então, assim, todos os sujeitos têm uma história de leitura, né, têm uma trajetória e que muitas vezes você se formou leitor lendo, muitas vezes aquele que não é considerado socialmente, como a Roxane Rourke chama, ou nomeia de a literatura socialmente valorizada. Isso do que é socialmente valorizada coincide com o que se entende por um cânone universal, o cânone, né? Isso. Quer dizer, que são os grandes clássicos, muitas vezes nem tão lidos. A gente fala aqui em Diadorim, Riobaldo e tal, mas muita gente não leu o Grande Sertão Veredas, né? Sim. Preferem ir para os contos, por exemplo, de Guimarães e tal. E, no entanto, é um baita de um romance celebradíssimo, é a grande obra, né? Então, como é isso? Você tem o cânone que serve um pouco para formar, digamos, nossos jovens professores, os futuros professores, né? Mas sabemos, ou pelo menos devemos reconhecer que há outra literatura. Uma outra literatura. Você deu vários nomes para a literatura. Subliteratura, literatura geek, né? Literatura nerd, né? Literatura marginal, periférica, né? Eu acho que é preciso falar em literatura, né? Porque muitas vezes o que hoje está no cânone, na sua época não era, né? Porque no movimento, se você for pensar o movimento da cultura, nessas valorizações, essas valorações, né, de qualquer obra de arte, muitas vezes muda, né? O que aparecia como não sendo esteticamente elevado ou dentro do padrão que era considerado arte, uma outra época, né, reavalia e valora. A vanguarda de hoje é o cânone. É o cânone, né? Sim. E aí pesquisar sobre leitura, e nós sempre falamos isso, né? Nós temos pesquisa, né? Uma professora que é pesquisadora e que está na Escola Francisco Iva Rosângela França, né? Que é preciso considerar que essa literatura canônica, ela tem seu lugar. Cabe à escola, né, trazê-la, né? Cabe à escola também formar esse leitor. Mas também a escola não pode desconsiderar essas outras leituras, que muitas vezes podem ser, né, a possibilidade de você chegar, por exemplo, a um Edgar Allan Poe, né, se ele tem todo um interesse pelo gótico, né, pelo que está, por exemplo, em Crepúsculo ou em qualquer uma outra saga que tem essa atmosfera, vamos dizer, gótica, né, de terror, do horror, né, e você chegar a grandes clássicos da literatura. Bem, então... Nós não discutimos, Oscar,
que essa literatura, né, que hoje está aí, e que você encontra nas livrarias e que há leitores, milhares de leitores, né? Pensar sobre essa literatura não é desconsiderar ou retirar o lugar dessas obras que são formadoras, que têm o seu lugar e que precisam ser lidas, né? E que também formam o leitor. Eu queria te perguntar assim, porque, tudo bem, então tem esse cânone que precisa ser lido, mas quando se admite outro tipo de literatura, que não é exatamente o cânone, que talvez não tenha tanto brilhantismo, mas que prende os leitores, os jovens leitores, assim, me pergunto, é uma concessão, digamos, que a academia faz? Vamos admitir, por exemplo, como você se enfrenta ao fenômeno de Paulo Coelho? Hoje já mitigado, as pessoas nem ligam mais, mas houve um momento que Paulo Coelho era um autor muito demonizado, né? Demonizado, o cara que não sabia escrever a língua e tantas outras coisas. E, no entanto, uma coisa que você falou me chamou a atenção, que Paulo Coelho pode servir de entrada para coisas bem mais elevadas, vamos dizer assim, mais sofisticadas, né? Então, é uma concessão, assim, assumir que é uma realidade de escrita e de leitores que não é exatamente o cânone. Eu acho que não é concessão, né? Eu acho que sempre discuto muito, né, e critico muito a palavra tolerância. Você não tem que tolerar, né? Nem tem que fazer concessão, você tem que respeitar, né? E respeitar diferentes trajetórias e histórias desse leitor, né? Paulo Coelho, claro, sempre foi demonizado, né? Eu li Paulo Coelho, né? Quem não leu? Agora, muitas vezes, até quem não leu Machado, quem não leu Rosa, quem não leu Joyce, né, por vergonha, né, da avaliação social, muitas vezes não se expõe e não diz como foi que se formou leitor. Eu estar assumindo aqui, né, que me formei leitora, né, que fui alfabetizada com quadrinhos, né, e que li Adelaide Carraro, ou que li Cassandra Rios, ou que li, né, vários romances de banca, Júlia Bianca, de forma compulsiva, né, muitas vezes dar a cara, né, para a vergonha pública, né, porque, claro, é muito mais interessante, né, e a sua autoestima fica muito mais reconhecida se você se formou leitor com Machado, né, que você é um leitor de Rosa, né, que você é leitor de Clarice Lispector, leitor ou leitora. Uhum. E muitas vezes você tem esse jovem, né, como nós temos nas escolas, que leram Harry, mas que são apaixonados por Clarice Lispector, né? E a gente sempre sabe que nessa história desse leitor, né, esse leitor ele vai fazendo escolhas, ele não vai passar a vida inteira, chegar aos 30, 40 anos, lendo Harry ou lendo Crepúsculo, né? Agora, é inegável, Oscar, que um jovem, um adolescente, que ele não tem medo de 300 páginas, ele pode ser leitor, né? Você pode colocar na mão, muitas vezes, textos, né, literatura e obras, porque ele não tem receio do volume. Sim. Porque um grande medo do leitor, e nós temos em leitores maduros, é o volume, né? Você é professor e você sabe disso, né? Às vezes você entrega um texto com mais páginas, não sei o que, é o pavor que o leitor tem. Então, se você tem um jovem, um adolescente, uma criança que não tem receio de ler 300 páginas, já está esperando o próximo volume, com mais 300 ou 400, então você tem um potencial ali que precisa ser aproveitado. Isso você está colocando, por exemplo, aqui, de chegar a ser um leitor, ou ter o potencial de ser um leitor, né? Tem uma coisa que os Sloterdijk falam, nas Regras para o Parque Humano, que, de certo modo, o humanismo cria uma relação de leitores, vamos dizer assim, de que eu escrevo para algum futuro leitor que eu não conheço, que talvez não seja do meu tempo, e ele faz até uma relação do tipo assim, é como se o leitor se sentisse como um escolhido, por poder ler, coisa que antigamente, nem tão antigamente, não era tão popular. Então, de certo modo, parece que a gramática, ou a grama tem a ver com glamour de ser um leitor, né? Então, hoje, você acha que ainda hoje esse jovem leitor, ele encontra um certo, vamos dizer assim, esse glamour, se sente glamourizado quando
aparece com o seu livro de 300, 400 páginas, quando sabe do último livro que saiu, Sim, quando participa dessa comunidade. Dessa comunidade, né? É essa... E quando eu digo que ele vai ser um potencial leitor, acho que nem vai ser, já é leitor, né? Ele já é um leitor. Que socialmente essa literatura sempre é um andaime que vai levar para a leitura, para a literatura que é valorizada, né? Mas, na verdade, esse jovem ou esse adolescente, essa criança, já é leitor, já é leitora, né? E aí, é claro, essas comunidades deixam ver, né, uma outra sociabilidade, eles constroem sociabilidades fantásticas, né? Há comunidades de leitores que se reúnem no Parque das Dunas. Na própria escola, né, Francisco Ivo recebe anualmente o encontro da comunidade de Harry Potter, né, mais de 150 jovens, né? Vários desses leitores já estão aqui fazendo letras, quem sabe fazendo filosofia ou geografia ou engenharia, né? E claro que compartilhar, né, esse livro, o enredo, a história, né? Claro que, né, dá esse glamour. Isso. Né? Dá esse glamour. Eu tenho uma experiência muito bacana de uma bolsista minha, né, que ela fala que lia o livro e não tinha com quem conversar. Então ela comprou o livro para dar uma amiga para ter com quem conversar sobre o livro. Isso. Né? E é justamente isso que move essa reunião de jovens de 30, 60, 120, né, dessas comunidades que existem em Natal. Você começou a falar de Natal e agora eu estou curioso, porque você falou que tem várias comunidades, né? Por exemplo, na escola Francisco Ivo. Francisco Ivo, me chama a atenção porque você trouxe aqui, eu vou mostrar aqui, o que é uma dissertação de mestrado. De mestrado, e já foi, orientada por mim, defendida. já foi defendida. E a autora é a Rosângela França de Mello, que está aqui atrás das câmeras. Eu vou mostrar aqui, tá? É, na verdade, um trabalho sobre as comunidades de leitores. Isso. O nome é O Leitor de Comunidades de Literatura Seriada, uma construção identitária sem fronteiras. É isso. Então, fala um pouquinho dessa realidade natalense, como é que é. Essa é uma escola pública, estadual, né? Essa comunidade, de repente, impacta ou tensiona determinados discursos de que a escola pública está falida, né? De que não forma leitores competentes, proficientes ou escritores, né? E essa comunidade que a professora, né, agrupa, o que coordena, o que está lá dividindo com eles experiência, mostra exatamente o contrário, né? Se nomeiam jovens leitores vorazes, né, num diálogo, né, numa relação dialógica com a série, né, Jogos Vorazes, e eles leem, né, tanto leem ou discutem, né, de Percy Jackson, né, a Harry, né, ou a outras sagas que estão aí, né, a gente chama de literatura seriada porque são volumes, né, uma série, né, que cada livro leva a um outro, né, se tem uma saga de um herói, né, ou de um determinado conjunto, né, de personagens, e essa saga, né, que isso está sendo reproduzido nas séries televisivas, né, se tem várias, né, dessas séries. Game of Thrones está aí para provar isso, né, desse próximo capítulo que você espera, como você espera o próximo livro. E esses meninos, de repente, eu fui participar de uma atividade na escola e eles tinham lido, né, Romeu e Julieta, né? Lido integralmente o texto e, de repente, você se surpreende com esse jovem que não lê, esse jovem que não tem hábito de leitura, esse jovem que a escola pública não está formando, né, encenando, né, Shakespeare. Né? Uma cena, né, do balcão de Romeu e Julieta, né, com toda o que a gente chama bakhtinianamente de relações dialógicas, né? De repente é Shakespeare dialogando com rock, dialogando com a trilha sonora de Crepúsculo, né? E só provando que a gente precisa alargar, né, nosso entendimento sobre leitura, sobre formação de leitor, sobre trajetórias, sobre cultura, contemporaneidade. Esse jovem que está aí,
não é a jovem que eu fui ou que você foi, né? Os interesses são outros, né? É uma outra formação, uma outra geração, mas que de repente tem umas trajetórias meio periféricas, ou vamos dizer, a revelia, que de repente eles, né, se reconhecem. Né? Quando eu apresentei nesse mesmo evento como eu me formei leitores, vários deles estavam lá, eu adoro essa professora. Né? Porque de repente era uma professora que falava, não, eu também me formei lendo, né, certas obras ou certos textos que socialmente não tinham valor. Né? Não iriam formar o leitor, né? Esse leitor, né, glamorizado, esse leitor considerado erudito. Sim. Agora, e, por exemplo, qual seria o percentual? Assim, é uma minoria ainda ou é um número significativo? É um número significativo. É um número significativo. Agora, é claro que não aparece tanto porque não tem valorização social, né? Quer dizer, é sempre uma leitura que vai levar a uma leitura que seria a esperada. Não é? Como você fala muito bem, às vezes você, para formar o leitor, não é o romance. Né? Você disse muito bem, né? Às vezes esse leitor não leu Grande Sertão, mas é um apaixonado pelos contos de Rosa. Né? Não leu os romances de Machado, mas é apaixonado pelos contos fantásticos de Machado. Que muitos, né, nem consideram como possibilidade de formar leitor. Né? Porque tem um universo fantástico, né, que em determinada fase de idade seduz o leitor. Né? Por que eles vão tanto para determinadas sagas que unem o terror, o horror, ficção, né? Uma atmosfera gótica? Porque eu ia te perguntar agora, por exemplo, qual é o papel das editoras em fomentar esse tipo de literatura? Porque eu acredito que essa literatura... Isso é uma engrenagem, não é? Não é? Como é que funciona isso? A editora percebe que há um nicho, você falou de nerds, falou enfim, dos góticos... E você acha que as editoras percebem isso e vão, não só aqui no Brasil, mas no exterior, que isso tudo vem também do exterior? Tem. Vem muito do exterior e é um filão, né? Não podemos ser ingênuos de pensar que é uma indústria que move, né? A saga Harry moveu bilhões até hoje, não é? Porque a partir de Jenkins, né, que pensa essa cultura da convergência, a cultura da conexão, né? Na hora em que você lança o filme, né, você tem série, você tem a caneca, você tem camiseta, você tem todo, né, um movimento de uma indústria, né, que é bilionária. Né? E claro que reconhece, né, e que a partir do interesse desse jovem leitor, né, ou desse leitor que está aí, que tem uma afinidade com essa leitura, é um filão. Né? Sem dúvida. Então, certamente a editora tem um papel importante para... Agora, isso não acontecia tanto, né? Quando você olha na década de 80, talvez nessa década que eu fui mais jovem, sabe? Então, eu pensava assim, não tinha muito essa coisa de... Não tinha. O Senhor dos Anéis é um livro mais antigo, né? Então, acho que nem tinha edição na época. Veio ter edições agora, há pouco tempo, em função também dessa... Porque você tem toda uma contemporaneidade, tecnologia, possibilidades, né, de acessos, de divulgação que não tinha, vamos dizer, na nossa geração. Né? Quer dizer, eu nasci em Currais Novos, né, uma cidade pequena, livros, se eu os queria, pedia pelo correio. Porque né? não tinha livraria, Não tinha livraria. Não sei se tem hoje ainda. Não, uma que tinha fecha, né, porque vira papelaria. Né? Então, vários, era o Círculo do Livro, era o Clube do Livro, para pedir, né, porque não tinha livrarias. E hoje você tem, né, você não precisa muitas vezes ter a livraria física. Né? Sim, você tem, se recebe em casa, no conforto, o que você quiser, né, em termos de obras, né, tanto nacionais quanto internacionais. Mas é claro que é um mercado que move muito, muito dinheiro. E também, eu ia te perguntar, o importante para o jovem é ler, né? Seria essa a conclusão, não é nem uma pergunta, é uma conclusão. Uma conclusão. Qualquer pai que fica em casa, já está lendo essas coisas aí que não servem para nada, uma pessoa muito crítica com a literatura, que conhece o cânone, se vê o filho lendo coisas desse tipo, no fim
Tá lendo, né? Tá o importante lendo. é que a pessoa se aproxime dessa leitura, né? E estar lendo e respeitar nessa leitura e às vezes o pai os pais, né, são muito ansiosos, né, por essa formação e ter a clareza que a leitura de juventude ou do adolescente não vai ser a leitura que vai defini-lo, né, como um sujeito no mundo, né? E essa contemporaneidade a gente trabalha para pesquisa com algumas concepções, né? De um sujeito que, para você falar de leitor, você precisa ter uma visão de que sujeito é esse, onde está, né? Que país é esse, que cidade é essa, que escola é essa, né? Sujeito histórico. E também uma concepção muito produtiva de Canclini, né? Que é de descolecionar. Né? Você tem as grandes coleções, né, que estão nos museus, que estão nas bibliotecas, mas nessa cultura contemporânea, híbrida, né, que você tem um nomadismo, né, você tem um contato com culturas as mais diversas, né, esse descolecionar muitas vezes é um ato de leitura, de você construir sua biblioteca, como diria Borges. Né? A sua biblioteca nem sempre tem que ser a minha, não tem que ser a sua. A sua biblioteca, e também uma coisa que a gente trabalha orientando trabalhos acadêmicos, é que as pessoas parece que se esquecem que a bibliografia também carrega essa coisa existencial, né? Que nós temos a nossa biblioteca, como também chegamos a uma bibliografia. Sim. Porque senão você vai na internet e dá uma senha ali, né? E aparecem milhares de livros e pronto. A bibliografia tem muito disso, né? De como é que as coisas vão surgindo nessa trajetória, na pesquisa e vão se constituindo. São afinidades, né? Afinidades eletivas, né? Que você vai, na sua vida, né? Como sujeito no mundo, você vai fazendo escolhas, né? E eu acho que o leitor, ele tem direitos, né? Ele tem direito de... Não, o leitor tem direito. O que a gente não tem nem o direito, nem a escolha de fazer o tempo parar, porque chegamos ao fim da nossa conversa. Bom, infelizmente. Infelizmente. Eu conversei com a professora Maria da Penha Casado Alves, do Departamento de Letras. Obrigado, Penha. Muito obrigada pelo espaço. Imagina, espero que você volte. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.